Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. A gente vai dar início agora à aula da segunda semana, vai ser o nosso segundo tópico aqui na disciplina de Física Básica 2 do curso de Ciências da Natureza, ofertado pelo Instituto Federal do Piauí, na modalidade EAD, à distância, com apoio da Universidade Aberta do Brasil. A gente vai começar com o tema de magnetismo, esse é o nosso tema, nosso segundo tema. Aqui vocês estão olhando aqui para a imagem bonita ao fundo do slide, onde tem duas pessoas apreciando o fenômeno da aurora boreal. E a gente vai ver que esse fenômeno tem tudo a ver com o nosso tema dessa aula. Como sempre eu coloco um índice, e aqui no nosso índice você tem ímãs e bússolas, coisas que vocês já devem ter tido contato alguma vez na vida. Campo magnético e suas características. Nessa parte a gente vai puxar muito do campo elétrico, que tem várias similaridades. No tópico 3 você tem a lei de Faraday, que é uma lei que a gente vai estudar, desse renomado físico. E por último, finalizando nossa aula, a gente tem força eletromotriz. Lembrando, pessoal, mais uma vez que essa aula é resumida para não ficar tão enfadonho na hora de assistir. Por isso que a gente faz resumida um pouco, mas vocês têm que se debruçar sobre o material que fica na plataforma. Todos os materiais aqui na aula, simuladores e vídeos estarão na plataforma também. Espero que vocês façam bom uso. O objetivo é similar ao objetivo da aula anterior, É promover ao discente um aporte teórico prático para que possam reconhecer e aprender sobre o fenômeno do magnetismo, assim adquirindo um embasamento para descrever o fenômeno natural, os fenômenos naturais, estimulando uma reflexão crítica sobre o processo físico, Esse é o nosso intuito, é que vocês realmente tenham conhecimento desse fenômeno do magnetismo e que vocês repassem para os alunos de vocês. Falando do magnetismo. O termo magnetismo provém do nome Magnésia, um distrito costeiro da antiga Tessália, na Grécia, onde pedras incomuns eram encontradas pelos gregos há mais de 2000 anos. Tais pedras, chamadas de ímãs naturais, possuem a propriedade surpreendente de atrair pedaços de ferro. Os ímãs foram primeiro empregados em bússolas usadas para a navegação pelos chineses no século XII. Então a gente vê que a descoberta do fenômeno é bem antiga. 2000 anos antes, lá na Grécia, você já sabia que existia uma pedra que se encontrava mais frequentemente na Magnésia. E essa pedra que foi dada o nome de ímã, ela tinha uma propriedade muito interessante, que era atrair metal, atrair ferro. A palavra ímã vem do francês animant, que vem do latim admans, que por sua vez, adamans, se forma com a, que é a negação, mais damons, que é domar. É uma coisa difícil de domar, que foi expressa na linguagem atual, era um material muito difícil de se trabalhar. Por isso dá a noção de difícil de domar, de se trabalhar. Aqui na figura 1, a gente tem vários ímãs, uns com formato de U e outros com formato de barra simples. E no meio a gente tem uma bússola. A gente vai falar agora no próximo slide mais um pouquinho. Ímãs. As forças que os ímãs exercem entre si são parecidas com as forças elétricas, pois elas também podem atrair ou repelir sem tocar, dependendo de quais extremidades do ímã estão mais próximas. Também como as forças elétricas, as intensidades de suas interações dependem da distância de afastamento entre os ímãs. Enquanto as cargas elétricas são centrais para a força elétrica, as regiões dos ímãs chamadas polos magnéticos é que dão origem a essa força magnética. O que a gente tem aqui, resumindo? Você tem uma coisa muito similar à força elétrica. Na força elétrica você tinha cargas positivas e cargas negativas. Aqui no ímã não, aqui você tem polos, que é o polo norte e o polo sul. Um outro dado que a gente vai ver bem interessante é que esses polos sempre estão juntos. Diferente da carga, que eu posso ter só carga positiva ou só carga negativa, aqui não, sempre eles estão unidos. Eu listei 3 propriedades interessantes aqui dos ímãs. A primeira propriedade que é descrita na figura 2, que é a inseparabilidade dos polos. A gente tem aqui na figura 2, 3 camadas aqui de imagem. A primeira camada tem assim, ferro desmagnetizado.
você vê que tem essas setinhas azuis que elas representam aglomerações de átomos, onde essa aglomeração de átomos tem uma propriedade magnética. E essa setinha azul está representando essa propriedade magnética. Você está vendo que essas setas estão totalmente desalinhadas quando o ferro é desmagnetizado. Quando o ferro é magnetizado pouco, ou seja, fracamente, você já tem um pouco de alinhamento com algumas setas. E quando o ferro é muito magnetizado, você tem o alinhamento dessas setas que estão representando uma propriedade magnética dos átomos. E nós vamos para a interação que eu estava querendo falar. Que por mais que você quebre um ímã, você não consegue separar o polo norte do polo sul. Se você pegar uma barrinha, quebrar ela no meio, cada pedaço que se constituiu vai ter um polo norte e um polo sul, conforme a figura. E por mais que eu tente quebrar minuciosamente, muito pequeno, sempre eu vou ter menores e menores ímãs, sempre com polo norte ou com polo sul. Assim, a gente não encontrou na natureza o que a gente chama de monopolo magnético. Você não tem um polo separado. Um grande físico chamado Paul Dirac, ele tem uma teoria que existiram os monopolos magnéticos, mas foi no início da criação do universo. E agora não se tem mais. Por isso nunca foi achado. Vamos para a próxima propriedade aqui, na figura 3, que é a interação entre os polos, que nem a gente viu na carga positiva e carga negativa. Lá você tem repulsão e atração, aqui também. Se você colocar dois polos sul, eles vão ter repulsão, dois polos norte vão ter repulsão. Aqui na figura a gente está descrevendo o polo norte como sendo pintado de vermelho e o polo sul pintado de azul. Então você tem repulsão quando você tem os mesmos polos perto um do outro. E você tem atração quando tem polos diferentes, ou seja, o polo norte atrai o polo sul e vice-versa. Muito parecido com as cargas. E na quarta situação, aqui na figura 4, a gente tem que metais magnetizados eles se alinham pelo campo magnético da Terra, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que a Terra se comporta como um grande ímã. E se eu magnetizar um metal, no caso a ponteira da bússola, ela se alinha com o campo magnético. Ah, professor, como é que eu magnetizo um material? É muito simples. Você pega um ímã natural e começa a atritar com um pedaço de metal, uma agulha, que a gente vai fazer até um experimento. No próximo slide vocês vão ver. A gente passa na agulha ou em qualquer ferro o ímã atritando e ele acaba tendo propriedade magnética. Você acaba magnetizando o material. Pronto, chegamos aqui. Bússola. A bússola é constituída de uma agulha imantada, ou seja, magnetizada, que gira livremente ao redor de um eixo. Aqui a gente ressalta mais uma vez que os chineses foram os primeiros a usar a bússola para navegação no século XII. E a gente tem aqui, ó, como construir uma bússola. Com alguns objetos simples, você pode construir uma bússola caseira de baixa precisão. Basta ter um ímã, uma agulha, ou também pode ser um clipe de papel, um pedaço de isopor ou um cortiço daqueles de rolha de vinho, uma fita adesiva e uma vasilha com água. Aqui eu vou deixar o vídeo para vocês, o material da plataforma, bússola e polos magnéticos da Terra. Esse é um fato interessante. Quando a gente olha para essa imagem 6, a gente vê o que? Um esquema do campo magnético da Terra. A Terra, pessoal, ela se comporta como um grande ímã, como vocês estão vendo. E essas linhas que estão saindo são as linhas magnéticas, né? As linhas do campo magnético, que a gente vai ver no próximo slide como é a direção dessas linhas. Mas por aqui a gente já estava vendo que as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Lá na eletricidade a gente tinha linha saindo da carga positiva, entrando na carga negativa. Aqui você já tem as linhas saindo do polo norte e indo ao polo sul, entrando no polo sul. Do lado esquerdo, algumas peculiaridades. Os polos magnéticos e os polos geográficos não coincidem. O que é que isso quer dizer? O que você chama de polo norte geográfico, na verdade é o polo sul magnético. E o que você chama de polo sul geográfico
é o polo norte magnético. São invertidos. E ainda é mais curioso, além deles serem invertidos, os polos magnéticos com relação aos polos geográficos, eles não ficam paralelos um ao outro. Ou seja, no exato lugar que está o polo norte geográfico, não está o polo sul magnético. Eles têm uma diferença de 1.800 km uma da outra. Por isso que eu representei aqui na figura o ímã, como sendo o polo norte e o polo sul magnético. E esse travessão, esse eixo vertical aqui pintado de preto, são os polos sul e o polo norte geográfico. Então você acaba tendo uma inclinação entre esse desenho do ímã e o eixo pintado de preto, certo? Então, além de serem opostos, né, polo geográfico com polo magnético, eles ainda não são alinhados. Agora você pode se perguntar, e por que, professor, que a Terra se comporta como um ímã? A maioria dos cientistas, eles acreditam que no núcleo da Terra derretido, por ter muito ferro, e esse ferro tem carga, por quê? Porque é feito de elétrons e tem vários elétrons, a gente sabe que o elétron consegue correr solto mais livremente no ferro. Ele acredita que por tá tendo uma rotação do núcleo da Terra, desse monte de magma de ferro derretido, isso gera um campo magnético. A gente vai até ver que essas cargas em movimento geram um campo magnético mais na frente. E é isso que eles acreditam. Aqui a gente vai agora fazer uma simulaçãozinha. Aqui, pessoal, a gente tem uma simulação agora, que a gente tem o planeta Terra. Vocês estão vendo as linhas de campo representadas por essas pequenas ponteirinhas vermelha e branco. E aqui, ó, segurando, eu tenho uma bússola manejando. O que é que acontece? Nesse caso aqui, quando eu aproximo a bússola, ela se alinha conforme o campo. Ó. Então, daí o interessante da bússola se alinhar. A bússola que tem um ferro imantado, né? Se alinha com as linhas de campo da Terra. Ó, vou pegar aqui, ó, e vou trazer ela bem para cá. Ó, o que é que acontece? Ela acaba se alinhando. Então a gente tem o planeta Terra como se fosse um grande ímã. Aqui você, na lateral direita, você pode mexer um pouco no simulador. Aqui, ó, mostrar a Terra. Então, quando você desclica, ele mostra um ímã. E aqui você também tem a situação da bússola, ó, se alinhando com o campo magnético do ímã. Como a Terra é um grande ímã, essa bússola acaba se alinhando com esse campo magnético da Terra. Bem interessante o simulador. Vai ficar aí para vocês mexerem um pouco. Continuando aqui, a gente tem campo magnético, que a gente vai ver as propriedades similares do campo elétrico. A agulha de uma bússola orienta-se de acordo com o campo magnético da Terra. Contudo, a orientação da agulha é alterada quando um ímã ou minério de ferro são aproximados da bússola. Esse fato é um exemplo do quanto a presença de um ímã perturba o espaço ao seu redor. Essa perturbação de natureza magnética está associada à presença de um campo magnético. Então, do jeito que a gente tinha carga elétrica e campo elétrico, a gente tem aqui polo magnético e um campo magnético. Ele dá a ressalva que, para você ver que existe um campo magnético, basta você pegar uma bússola, que vai estar orientada pelo campo da Terra, e colocar um ímã perto da bússola. Automaticamente, ela vai se alinhar com o campo magnético do ímã, porque o campo magnético do ímã é mais forte, porque está mais perto dela, enquanto o campo magnético da Terra é mais fraco. Aí aqui ele dá algumas situações. Assim como o campo elétrico, o magnético é um campo vetorial, no qual a cada ponto do espaço se associa um vetor indução magnética, cujo símbolo é B. Na figura 7, letra A, a gente tem a representação das linhas de campo de uma barra de ímã. O que é que acontece? As linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Na figura 7b, a gente tem dois ímãs, só que a extremidade norte de um está perto da extremidade sul de outro. O que é que a gente consegue ver? Que as linhas de campo da extremidade da esquerda, que saem do polo norte, entram na extremidade da figura da direita, que é o polo sul. E quando você coloca, isso dá a situação
de atração, conforme era no campo elétrico. E na figura 7C, o que é que a gente tem? Polos iguais tentando se aproximar, você acaba tendo uma repulsão. E aqui a gente tem como é que se comporta essas linhas de campo. Então, bem interessante e bem similar à carga elétrica. Aqui a gente tem uma foto realista das linhas de campo, onde eu tenho um ímã e no papel uma limalha de ferro, ou seja, pedaços bem pequenos de ferro que se alinham com o campo magnético. Agora, o interessante é o campo magnético produzido por uma corrente elétrica, que são os eletroímãs. Você vai ver aqui, ó, durante muito tempo, os fenômenos elétricos e magnéticos foram estudados separadamente, pois não havia nenhuma evidência de que existia relação entre eles. Isso começou a mudar no século XIX, com o trabalho do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que analisou a possibilidade de fenômenos elétricos serem influenciados por fenômenos magnéticos. Resumindo, pessoal, antes do século XIX, eletricidade era uma coisa e magnetismo era outra e eram estudados separadamente. Não achava que tinha alguma relação entre um e outro. Só no século XIX foi que se viu que existe uma relação bem intrínseca entre essas duas áreas da física, a eletricidade e o magnetismo. Tão forte que hoje a gente sabe que, na verdade, essas duas coisas separadas são entidades de uma única coisa, que é o eletromagnetismo. Essas coisas separadas, na verdade, são propriedades de uma coisa maior chamada eletromagnetismo. Aí a gente vai ter a junção da eletricidade com o magnetismo. E o Ørsted, ele viu essa situação nesse exemplo que a gente vai dar aqui, ó. Em um famoso experimento, o Ørsted mostrou que a direção da agulha de uma bússola é desviada quando dela se aproxima um fio em que haja uma corrente. Então, o que é que a gente está vendo aqui na figura 9? Um esquema que tem uma bateria, uma bússola, uma lâmpada e uma chave. Quando a chave está aberta e eu tenho esse circuito aberto, ligando a bateria à lâmpada, e a lâmpada à chave, a chave à bateria de novo, você tem uma bússola orientada. No exato momento que você fecha o circuito e passa corrente e a luz acende, a bússola se movimenta. Que é o que a gente vai ver aqui no vídeo 2, que eu vou deixar para vocês. Como vocês verem que a corrente que passa no fio, ou seja, a corrente elétrica, que é cargas em movimento, cria um campo magnético. Isso é muito interessante mesmo. Aqui a gente tem uma representação lúdica de como é o comportamento desse campo nesses fios. Aqui eu tenho um fio retilíneo. Aí vocês vão ver que o campo magnético está circulando o fio. E a gente tem aqui um fio que tem uma volta, né? Que essa volta a gente chama de espira. Para vocês verem também como é o comportamento desse campo no meio dessa espira. Aqui a gente já tem fotos mais reais das linhas de campo em cada caso. A limalha de ferro espalhada sobre uma folha de papel revela as configurações do campo magnético em torno de um fio reto, que é no caso da figura A, uma espira, que é no caso da figura B, e uma bobina de espiras, que é no caso da figura C. Todas as três imagens mostram fios adentrando um papel e foi colocado limalha de ferro para vocês terem noção do campo que é gerado por essa corrente. Na figura A você tem um campo circular, na figura B circular entre os polos, ali as duas entradas que o fio passa no papel, e aqui também a gente tem aqui na bobina como é o comportamento do campo. Força magnética. Caso curioso. Determinamos o campo elétrico E em um ponto colocado uma partícula de prova com uma carga Q nesse ponto, e medimos a força elétrica, Fe, que age sobre a partícula. Em seguida, definimos o campo elétrico usando a relação campo elétrico, aqui na equação 1, é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Isso aí a gente já viu. Porém, não podemos fazer isso. Por quê, pessoal? Porque nós nunca encontramos na natureza os monopolos magnéticos. Então, eu não posso colocar um monopolo, perto do ímã para me fazer a dedução do campo elétrico, que nem eu fiz na eletricidade, que eu botava uma carga teste. Aqui eu não posso. A saída aqui
Partimos aqui da força magnética exercida sobre uma carga de prova carregada eletricamente em movimento. Então, eu vou ver como é que uma carga em movimento, uma carga carregada em movimento, quando passa pelo campo, qual é a força que atua sobre ela. Professor, não estou entendendo. Vamos aqui para a figura 12. Na figura 12, eu tenho um feixe de elétrons que é atirado de uma fonte e passa pelo ímã em formato de U. O interessante é que quando eu jogo esses elétrons, que ele passa pelo ímã, que nesse ímã tem um campo magnético, esses elétrons, em vez de ir reto, eles são desviados. Do lado do ímã U aqui você tem um plano, que tem a velocidade, o sentido da velocidade dos elétrons, o sentido do campo magnético, fazendo esse plano velocidade-campo aqui de azul, e você tem a força que ela sente, que a carga sente, para cima. Então a gente já tem uma relação entre campo magnético, velocidade e força. E aqui embaixo na figura número 13, você vê que também, se eu tiver um fio carregado que passa pelo ímã, esse fio vai experimentar uma força, dependendo do sentido da corrente. Aqui a gente tem uma corrente indo da esquerda para a direita, então ele vai sofrer uma força para cima. Na outra figura aqui do lado, a gente tem a corrente saindo da direita e indo para a esquerda. Então ele vai sentir uma força para baixo. Isso é muito interessante, pessoal. E baseado nisso, nesses experimentos, é que a gente tem a relação entre força e campo magnético. Na equação 2, você vê que força magnética é Q produto vetorial de V com B. Professor, e o que é esse produto vetorial? Não precisa se preocupar. A gente pode substituir esse produto vetorial pela equação 3, que é força magnética, é o módulo de Q, módulo de V, módulo de B, seno de θ. Onde esse θ, pessoal, é o ângulo entre a direção da velocidade, o sentido da velocidade, e a direção do campo magnético. Quando esse θ é 90, a equação 2 se resume à equação 4, que a força magnética é o produto da carga, da velocidade dessa carga e do campo magnético que ela adentra. Aqui eu peguei um esquema do livro do Jung, Física 3, que é muito interessante. Ele vai ensinar, pela regra da mão direita, como é que você acha para onde a força magnética está apontando. Vamos aqui. Regra da mão direita. Para determinar a direção e o sentido da força magnética que atua sobre uma carga positiva que se move em um campo magnético. Primeiro, coloque V e B com origem no mesmo ponto. Aqui na figurinha. Imagine a rotação de V para B no plano VB, através do menor ângulo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que você vai colocar sua mão aberta no sentido de V, da velocidade, né? A direção da velocidade da carga. Depois você vai fechar sua mão, enrolando os dedos, no sentido para dentro da palma da sua mão, mas no sentido de V para B, onde tem essa seta aqui, ó. De V para B, você vai encolhendo os dedos até fechar. E o sentido da força será o sentido do seu polegar, que é o caso 3 que ele fala. A força atua ao longo de uma linha perpendicular ao plano VB. O que é que quer dizer perpendicular, professor? Que faz um ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo que essa força aqui, ela faz um ângulo de 90 com esse plano desse papel ali que tem o V e o B. Aí ele pede para você fechar os dedos da sua mão direita em torno dessa linha, na mesma direção e sentido da rotação do V, né? Que você pega a sua mão aberta e encolhe os dedos, né, para dentro da palma da mão, no sentido que você vai de V para B. E o seu polegar vai estar apontando no sentido, direção e sentido da força. A gente tem o outro caso aqui. Se o V começar desse outro lado, você enrola do mesmo jeito, de V para B, e agora a força está apontando para baixo. No caso B, ele fala o seguinte: se a carga for negativa, a direção e o sentido da força serão opostos aos dados pela regra da mão direita. Você faz a regra da mão direita para uma carga positiva. Sabe a direção e o sentido da força.
Para fazer a carga negativa, você faz a mesma cor da positiva, só que você vai se lembrar que é oposto. Ah, na carga positiva o sentido da força deu para cima, então eu já sei que automaticamente se a carga fosse negativa, o sentido era para baixo, tá bom? E aqui a gente tem a equação 4, ressaltando, força é igual a QVB, e você pode isolar esse B e encontrar o campo magnético. O campo magnético é igual a força magnética dividido pela carga vezes a velocidade da carga. Aqui eu coloquei a direção de um campo ou vetor. O que é que isso quer dizer? É que na maioria dos livros vocês vão encontrar o livro representando um campo magnético, um campo de velocidade, um campo vetorial. Com a imagem da figura número 15, o livro está querendo dizer que existe um campo entrando no papel. No nosso caso aqui, que a gente está na frente de uma tela, ou de celular, ou de computador, na figura número 15, quando você vê essa simbologia, ele está dizendo que tem um campo ali, esse campo está entrando na tela, ou entrando no papel. E a figura número 16 diz que tem um campo saindo da tela, ou saindo do papel. Eu coloquei aqui, eu achei interessante porque tem alguns exercícios que mostram isso, tá bom? Voltando aqui, como a gente tinha visto o campo magnético no fio retilíneo, no espira e no solenoide, a gente quer saber como é a cara da equação desses campos agora. Aqui eu tenho o caso A, que é do fio retilíneo. Campo magnético, ou seja, o módulo do campo magnético. Eu tenho até uma coisa aqui para falar para vocês, pessoal. Quando eu tenho esse B, que tem uma setinha, que é um B vetorial, que tem essas duas barrinhas, ele está dizendo que eu quero o módulo do vetor. Ele pode também ser representado só pela letra B. Resumindo, se eu não tenho uma seta em cima do B, é porque eu quero o módulo dele. Aí tanto faz eu colocar barra com um B e uma seta em cima, que é para dizer que é o módulo do vetor B, como eu também posso representar só pela letra B, tá bom? Ele está dizendo que o B para o fio retilíneo, o campo magnético para o fio retilíneo é calculado usando μ0 I sobre 2πd, onde o B é a intensidade do campo magnético e ela é medida em Tesla, que é a unidade do campo magnético. O I é a intensidade da corrente, medida em Ampere, que a gente já viu. O D é a distância do centro do fio até o ponto onde se quer calcular a intensidade do campo magnético. E o μ0 é uma constante que depende do meio em que o fio se encontra, que nem a gente tinha a constante lá na eletricidade. Essa constante é denominada permeabilidade magnética e é medida por... A unidade de medida dela é Tesla, metro por ampere. Nesse segundo caso, no caso B, a gente tem o que? Campo magnético, aqui na equação número 7, de um espira. Você vai ter o mesmo μ0, que é a permeabilidade magnética. Você vai ter a corrente dividido por 2R, onde esse R é o raio da espira, né? Um espira pode ser circular ou quadrado. Nesse caso aqui, circular, que é da figura B, você tem agora que esse R é o raio da espira, que é medido também em metros. E na figura C, você tem μ0 e N sobre L, onde esse N é o número de espiras no solenoide. Quantas espiras tem? Você vai contar, né? E dividir por L, onde L é o comprimento total da primeira à última espira. Então, assim a gente viu esses três casos como calcular o campo magnético.